O Triceratops é um dos dinossauros mais conhecidos e amados de todos os tempos. Sendo um dos primeiros ceratopsídeos encontrados, ele já marcou presença em diversas mídias. Porém, apesar de ser um dos dinossauros mais conhecidos pelo público em geral, existem algumas curiosidades bem peculiares sobre ele. Como o fato de que ele pode nunca ter existido. Por isso nesse vídeo você conhecerá 10 fatos sobre esse rinoceronte mesozoico. Todas as criaturas vivas mudam de tamanho e forma à medida que vão crescendo. Na nossa espécie, os bebês são distintamente diferentes em aparência dos adultos, por exemplo, tendo um número diferente de ossos. E essas diferenças presentes de acordo com a idade, levaram os cientistas a questionarem a existência do Triceratops. Isso se deu por conta de um estudo que repercutiu em 2010, que alegava que o Triceratops era uma forma mais jovem do Torossauro. Porém pesquisas posteriores que analisaram os fósseis desses dois animais, mostraram que essa teoria não deve ser verdadeira. Já que em 2012 houve estudos que mostraram a existência de Triceratops mais velhos, além de evidências de jovens torossauros, revelando finalmente que eram animais distintos. Triceratops é a palavra grega para rosto de 3 chifres. Esses 3 chifres eram 2 enormes acima dos olhos e um chifre menor no focinho. Os 2 chifres da testa parecem ter se torcido e alongado à medida que um Triceratops envelhecia, de acordo com estudos de 2006. Durante os anos juvenis de um Triceratops acredita-se que seus chifres eram pequenos tocos que se curvavam para trás. Mas, na idade adulta, os chifres do animal acabavam se endireitando. Finalmente, os chifres teriam se curvado para frente e crescido até 1 metro de comprimento, provavelmente depois que o dinossauro atingisse uma certa maturidade. A função dos seus 3 distintivos chifres faciais inspirou longo debate entre cientistas. O propósito deles foi inteiramente debatido desde que o dinossauro foi descoberto, pela primeira vez no final da década de 1880. Tradicionalmente, os 3 chifres foram vistos como armas de defesa contra predadores. Com a adição do babado no pescoço, os chifres poderiam ter sido usados como uma combinação bruta de lança e escudo. O enorme babado protegeria o pescoço vulnerável do dinossauro, e os chifres seriam usados para atacar ferozmente. Isso seria muito útil em um mundo coabitado por grandes dinossauros predadores como o Tiranossauro Rex. Além de ter combatido predadores usando seus chifres, os Triceratops são comumente mostrados envolvendo-se em combates um com o outro usando os chifres como defesa. Os machos poderiam traçar os chifres uns contra os outros e empurravam com força. O primeiro a desistir perdia a chance de acasalar um domínio do território. Esse comportamento é bem típico entre os animais herbívoros modernos, com os machos frequentemente se envolvendo em combates pelo seu domínio. Se o Triceratops fez isso ou não, ainda é debatido, mas surpreendentemente, há algumas evidências impressionantes de que encontros como esse ocorreram. Por exemplo, um crânio foi encontrado com um buraco no osso jugal, provavelmente causado por uma perfuração, sofrida enquanto o animal ainda estava vivo devido a sinais de cicatrização. O diâmetro do orifício é comparável ao da extremidade distal de um chifre de outro Triceratops. Isso, junto com outras cicatrizes que parecem ter cicatrizado nas cabeças dos ceratopsianos, tem sido usado para apoiar a teoria de que esses dinossauros se envolveram em uma competição intraespecífica não fatal. Alguns outros estudos observaram a presença de vasos sanguíneos nos ossos do crânio dos ceratopsídeos. Consideram que é mais provável que fossem utilizados principalmente para identificação, no acasalamento e para se exibir para fêmeas, de forma muito semelhante com as galhadas e os chifres das renas e besouros rinocerontes. Desde sua descoberta, tem havido várias especulações sobre as funções do então escudo presente na cabeça do Triceratops. A teoria mais antiga diz que o escudo serviria para exibição, sendo usado para cortejar fêmeas ou para marcar território e ameaçar outros machos. Além disso, muitos animais vivos contemporâneos que exibem chifres e outras decorações praticam esse mesmo comportamento. Porém essa hipótese é mais válida para dinossauros com escudos mais extravagantes como por exemplo o Styracosauro. No caso do Triceratops é mais provável que o escudo servisse para defesa no combate ou para se defender de outro predador. Já que existem evidências em crânios de Triceratops que demonstram ferimentos por mordidas de tiranossauros ou marcas deixadas por outros Triceratops.
O que levaria à hipótese mais válida que nos leva a crer que esses escudos serviram para proteger o pescoço de uma eventual mordida, já que seu pescoço era um ponto vital para qualquer predador atacar. Já há quem teorize que esses escudos também poderiam servir de regulador térmico, captando o calor solar ou expulsando do corpo se necessário, baseando-se na hipótese de que existem várias marcas de vasos sanguíneos no crânio, mostrando que eram abundantes. Estes vasos levariam o sangue até o crânio, podendo dispersar calor pela gola ou usá-la como painel solar para aquecê-lo. Os Triceratops eram herbívoros, e por causa de sua cabeça baixa, seu alimento principal eram plantas provavelmente de baixo crescimento. Os dentes do Triceratops eram dispostos em grupos denominados baterias, com de 36 a 40 colunas de dentes, em cada lado de cada maxilar, com de 3 a 5 dentes distribuídos por coluna, dependendo do tamanho do animal. Isto significa que ele possuía entre 432 e 800 dentes, dos quais apenas uma fração eram permanentes, já que a substituição dos dentes era contínua e ocorria durante toda a vida do animal. Todos esses dentes eram para a mastigação de plantas. O grande tamanho e a quantidade de dentes do Triceratops sugere que eles comiam grandes quantidades de material vegetal fibroso, tendo sido sugerido por alguns pesquisadores que ele se alimentava de palmeiras e cicadáceas. Outros sugerem que o Triceratops se alimentava de samambaias que cresciam em pradarias. O bico côneo na boca do Triceratops era parecido com os de pássaros e podiam cortar centenas de quilos de vegetação dura todos os dias. Esse bico devia ser revestido de uma camada de queratina, a mesma substância que forma nossas unhas, que tornava a borda do bico bem afiada. Essa característica é um exemplo de evolução convergente, que por sua vez é um fenômeno evolutivo em que duas espécies sem relações, ou seja, sem um ancestral em comum, apresentam uma característica semelhante. Os Triceratops, por exemplo, desenvolveram esses bicos para agarrar e conseguir arrancar partes mais firmes de vegetais. Da mesma forma que o papagaio desenvolveu seu bico para conseguir se alimentar de alimentos mais rígidos. O Triceratops sempre chamou atenção por seu visual extremamente icônico. Porém, uma proposta trazida por Darren Naish em 2016 se baseia no fato de que a estrutura nasal dos ceratopsídeos era enorme, o que contribuiria para que eles inflassem o nariz como focas de crista fazem atualmente. Eles poderiam inflar essas bolhas no nariz para impressionar as fêmeas como algumas espécies de pássaros fazem atualmente. Embora essa característica já tenha sido proposta para outros dinossauros, ainda não há comprovações o suficiente para comprovar a existência dessa característica nos Triceratops. Um assunto que sempre é debatido é a existência de penas cobrindo o corpo de dinossauros. No caso do Triceratops, existem evidências das escamas desse animal que demonstram algumas protuberâncias estranhas presentes nelas, que acabaram levando os cientistas a crer que nessas estruturas se encontravam pelos grossos parecidos com cerdas. O que iria de encontro com o possível ancestral do Triceratops, o Psittacossauro, que também possui um bico parecido com o de um papagaio, além de ter também cerdas em sua cauda. É um fato que as principais fontes de alimento para Triceratops eram arbustos e outras plantas. Apesar de se alimentar de plantas de baixo crescimento, provavelmente ele também utilizou seu peso e chifres para derrubar plantas mais altas. Samambaias, cicadáceas e palmeiras são apenas alguns exemplos da vegetação que pode ter consumido. Curiosamente, no entanto, alguns afirmaram que o Triceratops era onívoro, partindo do fato que em casos de escassez de alimentos eles se alimentassem de carniça, como os hipopótamos da atualidade que comem carniça para complementar sua dieta. Embora os Triceratops sejam comumente retratados pastoreando e vivendo em bandos, não existem muitas evidências sólidas de que eles viviam em rebanhos. Embora muitos Triceratops não tenham sido descobertos juntos, outros ceratopsídeos foram encontrados juntos em leitos de ossos. Esse comportamento também poderia estar presente em animais como o Triceratops. Em 2009, por exemplo, os pesquisadores relataram ter encontrado 3 restos juvenis juntos e sugerem um comportamento social, possivelmente de pastoreio, para esses dinossauros. Já evidências apresentadas em 2020 sugerem que o Triceratops viveu em pequenos grupos de talvez entre 5 a 10 indivíduos com base em fósseis coletados na década anterior. Como os herbívoros de hoje, viver em rebanho é uma excelente forma de se defender de predadores. No entanto,
No caso do Triceratops, restos individuais também são frequentemente descobertos, indicando que eles podem ter vivido grande parte de suas vidas sozinhos. Mas isso também pode indicar que os machos mais velhos, ou outros indivíduos, deixariam o rebanho mais tarde na vida, como os elefantes machos de hoje. É impossível falar sobre o Triceratops sem mencionar o Tiranossauro Rex, já que os dois sempre são retratados batalhando especialmente em livros, filmes, desenhos e diversas outras mídias. Há evidências de que os tiranossauros tinham encontros frontais agressivos com o Triceratops, com base em marcas de dentes de tiranossauro parcialmente cicatrizadas no chifre da testa de vários Triceratops. Alguns fósseis mostram feridas no Triceratops que estavam cicatrizadas, indicando que ele pode ter sim sobrevivido ao confronto e que o tiranossauro levou a pior. Já outros fósseis indicam que os Triceratops não tiveram muita sorte no confronto. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve para ajudar o canal. Até mais.